Olá, futuros servidores! Bem-vindo ao canal do Zero ao Cargo. Antes de começarmos a gabaritar as questões de hoje, já deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo focado na sua aprovação. E se vocês quiserem um estudo mais profundo, já verifiquem no link embaixo aqui do vídeo a apostila de estudos com conteúdo completo para a prova da SEAP. Vamos dar continuidade à nossa aula com uma questão recente da banca CESP e SEBRASP, que cobre exatamente a diferenciação teórica que confunde muita gente. Olho no telão para acompanhar o enunciado. A questão pede o seguinte: assinale a opção correta em relação à ética, moral, princípios e valores. Alternativa A. A ética consiste na reflexão crítica sobre a moral, que é o conjunto de regras e costumes observados por um grupo social. Alternativa B. Os princípios são apenas opiniões morais que orientam a interpretação e a aplicação das regras. Alternativa C. Enquanto a ética constitui o campo do conhecimento responsável pela prescrição das condutas, ante o caráter eminentemente normativo, a moral atribui-lhes a qualificação de certa ou errada. Alternativa D. A moral é o ramo da filosofia que estuda o comportamento e o caráter humano. Ou, alternativa E. Os valores são regras jurídicas formais impositivas, definidos a partir de costumes sociais criados pela tradição de uma comunidade. Nosso gabarito é a alternativa A. Para ficar esse conteúdo de forma definitiva e não errar nenhuma variação na hora da prova, confira nosso infográfico explicativo na tela para a mini-aula. Para não confundir esses conceitos, lembre-se desta sequência. A ética analisa, a moral orienta, os princípios fundamentam e os valores inspiram. A moral reúne as regras e costumes de uma sociedade, enquanto a ética faz uma reflexão crítica sobre essas regras. Já os princípios servem de base para decisões, e os valores representam aquilo que consideramos importante para a convivência em sociedade. Perceba o erro das outras alternativas para blindar o seu conhecimento. Na alternativa B, os princípios não são apenas opiniões, mas sim alicerces normativos. Na C e na D, a banca inverteu as funções, pois quem faz a reflexão filosófica e crítica é a ética, enquanto a moral é que dita e orienta a conduta prática do dia a dia. Por fim, na E, os valores pertencem ao campo moral e social, e não são regras jurídicas formais. Memorizando esse esquema, você elimina qualquer tentativa da banca de te confundir. Vamos resolver a questão 2. Outra cobrança bem recente da banca CESP e SEBRASP sobre os conceitos fundamentais que nós revisamos. Olho no telão para julgar as 3 afirmações. O enunciado diz: a respeito da ética e da moral, julgue os itens seguintes. O item 1 afirma: a ética tem como objetivo de estudo o pensamento acerca das ações humanas e dos seus fundamentos. O item 2 diz: toda organização social humana possui moral, revelada por regras de conduta e comportamento que variam ao longo da história. Já o item 3 coloca o seguinte: a moral, ao contrário da ética, não comporta análise de subjetividade dos comportamentos, razão pela qual seu estudo deve ser dissociado de dimensões psicológicas do indivíduo. Analisemos. O item 1 está correto, pois a ética é justamente essa reflexão filosófica e crítica que busca compreender as bases dos nossos atos. O item 2 também está correto. Toda sociedade desenvolve suas próprias normas práticas, e elas se transformam conforme a época e a cultura. Já o item 3 está incorreto. A moral dita as regras sociais, mas ela também envolve subjetividade individual, como nossas intenções, escolhas conscientes e motivações pessoais. Portanto, não dá para dissociá-la dos fatores psicológicos. Sendo assim,
Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras, o que nos leva direto para a alternativa A como gabarito oficial. Para registrar de vez o aprendizado na memória de longo prazo, confira os detalhes da nossa tela. Observe que a ética estuda e analisa a moral, enquanto a moral reúne as regras e costumes de uma sociedade. Outro ponto importante é que a moral muda ao longo do tempo e entre diferentes culturas. Além disso, ela também envolve intenções, valores e motivações das pessoas. Memorize essa ideia. Ética é reflexão, moral é prática social. Como vocês puderam notar ao longo desta aula, o segredo para gabaritar ética no CESP é focar no papel de cada conceito. Se a alternativa misturar a teoria com a prática social ou tentar isolar a moral das escolhas humanas subjetivas, você já sabe que o item está errado. Espero que tenham aproveitado esta dica e anotado os esquemas de memorização para revisar antes da prova. Antes de partirmos para o nosso desafio de hoje, eu tenho um aviso que vai mudar o nível da sua preparação. Se você quer garantir a sua vaga no concurso da SEAP Maranhão, você precisa de um material direto ao ponto, atualizado e focado na banca. Por isso, a nossa equipe preparou a apostila de estudos oficial SEAP Maranhão. É um material completo, feito sob medida, para quem tem pouco tempo e precisa de eficácia máxima. O link com desconto exclusivo de lançamento está aqui, no primeiro comentário fixado. Não perca tempo e garanta sua ferramenta de aprovação. Na sequência ao nosso intensivão rumo à aprovação, saímos do bloco de ética e entramos com tudo em uma matéria que derruba muita gente por falta de atenção aos detalhes: a administração de materiais. E para abrir este assunto, olho no telão para uma questão novinha da banca CESP e Sebrasp. O enunciado pede para julgarmos os 4 itens a seguir sobre as funções básicas dessa área. O item 1 diz que a função é garantir a aquisição de produtos de menor preço, independente da qualidade. O item 2 afirma planejar, controlar e distribuir os recursos de forma eficiente, atendendo às necessidades da organização com o menor custo e melhor qualidade. O item 3 coloca focar exclusivamente na gestão patrimonial. E o item 4 defende dispensar qualquer tipo de armazenamento ou controle de estoque. Analisemos. O item 1 está totalmente incorreto. A administração de materiais busca o equilíbrio entre custo e qualidade. Comprar o mais barato sem qualidade gera prejuízo. O item 2 está perfeitamente incorreto. Essa é a definição exata do objetivo da área. Já o 3 está incorreto. A gestão patrimonial cuida dos bens permanentes, mas a administração de materiais é muito mais ampla, envolvendo também os materiais de consumo e o fluxo logístico. O item 4 também está incorreto. O estoque é vital para garantir que a organização não pare por falta de insumos. Com isso, apenas o item 2 está verdadeiro, o que nos dá como gabarito a alternativa A. Para fixar as etapas desse início e não cair nas pegadinhas da banca, acompanhe nosso infográfico explicativo na tela para a mini-aula. A administração de materiais acompanha todo o ciclo dos recursos: planejar, comprar, armazenar, controlar e distribuir. O objetivo não é adquirir o produto mais barato, mas sim a melhor relação entre custo e qualidade. Também não se limita ao patrimônio, nem elimina a necessidade de estoques. Memorize esse fluxo, pois ele resume a essência da administração de materiais e é muito cobrado em concursos. Não só como o CESP tenta confundir o candidato usando palavras extremas como independentemente da qualidade, exclusivamente ou dispensado, na administração de recursos de material, a palavra de ordem é o equilíbrio e eficiência. Quem memoriza o fluxo de planejamento, aquisição, armazenamento, controle e distribuição
Não cai nessas armadilhas textuais. Tenho certeza de que, depois dessa explicação, você vai olhar para as questões de logística pública com outros olhos. Questão 4. Avançando com o nosso conteúdo estratégico para gabaritar o seu concurso, entramos agora em uma área vital de estudos: a gestão de pessoas, também conhecida nas provas tradicionais como administração de recursos humanos. Olho no telão para analisar os 3 itens trazidos pela banca CESP e Sebrasp. O enunciado pede o seguinte: acerca de administração de recursos humanos, julgue os itens seguintes. O item 1 diz: a administração de recursos humanos trabalha em ambientes e em condições sobre os quais possui um elevado grau de poder e controle. Esse item está completamente incorreto. Como a área lida com pessoas e o comportamento humano é essencialmente dinâmico, motivacional e imprevisível, não há como falar em elevado poder de controle. Item 2 afirma: a administração de recursos humanos lida com recursos extremamente complexos, diversificados e variáveis. Esse item está perfeito e correto. Cada profissional carrega bagagens, competências, expectativas e necessidades únicas. E o item 3 conclui: a administração de recursos humanos está repleta de desafios, riscos e imprevistos. Também está correto. Lidar com turnover, faltas, conflitos internos e engajamento traz riscos e imprevistos diários para os gestores. Portanto, como apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas, o nosso gabarito definitivo é a alternativa C. Para fixar as principais características desse tema e blindar o seu material de revisão, veja o infográfico na tela na nossa mini-aula. A principal missão da gestão de pessoas é trabalhar com o recurso mais complexo de todos, o ser humano. Por isso, essa área lida com comportamentos, motivações e necessidades que mudam constantemente. Como consequência, surgem desafios, conflitos e imprevistos. Memorize essa sequência. Pessoas são complexas, variáveis e imprevisíveis, razão pela qual a gestão de pessoas nunca possui controle absoluto sobre os seus resultados. Perceba que as bancas de concurso adoram tentar aplicar conceitos das ciências exatas ou da engenharia de produção para a gestão de pessoas. Fique atento. Se a questão sugerir que as pessoas dentro da empresa podem ser controladas de maneira rígida ou previsível, como se fossem máquinas em uma linha de montagem, pode marcar o item como errado sem medo de ser feliz. Com essa mentalidade, você resolve qualquer questão sobre a natureza da gestão de talento. E para fechar a nossa videoaula com chave de ouro, trazemos um tema muito importante para as provas de carreira administrativa e de apoio: a arquivologia. Olho na tela para resolver a nossa saideira, uma questão da banca CESP e Sebrasp. O enunciado pede o seguinte: a unicidade, princípio da arquivologia, decorre e nos apresenta 4 opções sobre a origem desse princípio tão cobrado. Alternativa A: espécie documental que dá forma ao documento. Alternativa B: do suporte documental. Alternativa C: do contexto de produção do documento. E alternativa D: do assunto de que trata o documento. O gabarito definitivo dessa questão é a alternativa C: do contexto de produção do documento. Para fixar esse fundamento arquivístico de forma definitiva e fechar seu caderno de anotações sem nenhuma dúvida, vamos para a nossa última mini-aula. A questão-chave desta questão é o contexto de produção. Um documento é considerado único não pelo papel em que foi produzido, pelo assunto ou pela sua forma documental, mas pelas circunstâncias em que foi criado. Mesmo que existam cópias, cada documento mantém a sua identidade dentro do arquivo. Memorize: unicidade, contexto de produção. Fique muito atento para não cair no erro comum apontado pelas outras opções. As bancas adoram tentar te convencer de que a unicidade
tem a ver com a espécie, se é uma ata ou um ofício, com o suporte, se é papel ou digital, ou simplesmente com o assunto. Lembre-se, o assunto pode ser igual em dezenas de pastas, mas o que torna aquele registro específico um elemento singular é o porquê, por quem e em qual conjuntura administrativa ele nasceu. Com esse conceito bem consolidado, você mata qualquer questão de princípios arquivísticos. Chegamos ao fim da aula. Muito obrigado pela companhia. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente quantas questões você acertou. Ative o sininho e, se o YouTube pedir, dá o hype no nosso canal. E garanta sua apostila de estudos oficiais no link afixado nos comentários para acelerar a sua aprovação. Foco nos estudos e até a próxima!